Vou agora falar do ponto médio. Ponto médio de um segmento de reta é uma ferramenta importante em geometria porque em qualquer momento, em qualquer exercício, teremos a necessidade de determinar o ponto médio de um determinado segmento. Eu vou então aqui apresentar a fórmula que calcula o ponto médio e depois irei demonstrá-la de seguida. Vamos então considerar aqui um ponto A, um segmento formado pelo ponto A e B, o segmento AB. Ok? Temos as coordenadas do ponto A, vamos definir aqui como sendo x1, y1. Temos as coordenadas do ponto B, vamos definir, portanto estou a definir variáveis, não é? x2, y2, ok? E o que pretendemos agora é calcular as coordenadas do ponto médio. Bom, o ponto médio será o ponto que está a meio do segmento, não é? Vamos aqui marcar a meio e chamar de M a este ponto, ok? Ponto médio. Como é que poderemos então determinar as coordenadas? É então a forma que eu vou demonstrar já de seguida, mas ela é intuitiva e até pode facilmente ser comparada quando nós calculamos a média dos testes, a média de qualquer coisa. Nós somamos tudo e dividimos pelo número de elementos, não é? Reparem que a média, portanto, as coordenadas do ponto médio serão o x1 mais o x2, portanto, a componente do x será x1 mais x2 a dividir por 2, e a componente do y do ponto médio será y1 mais y2 a dividir por 2, ok? Portanto, como podem ver é simples, eu irei agora fazer a demonstração, mas o que precisam aplicar na prática é então esta fórmula. Fazer o ponto médio de um segmento de reta é trabalhar então com as coordenadas dos pontos que unem esse segmento de reta e calcular desta forma o ponto médio, ok? Vou então tentar demonstrar estas coordenadas do ponto médio. Para isso vou fazer aqui um referencial para tornar tudo um pouco mais intuitivo. E vou fazer um referencial onde vou colocar o ponto A e o ponto B, mas num sítio qualquer, ok? Do referencial. Vou colocar aqui, portanto, este é o eixo do X, do Y. Tenho então aqui um ponto A e vamos definir aqui um ponto B, ok? E as coordenadas do ponto A e do ponto B poderão ser aquelas que já definimos, por exemplo, para um caso geral, x1, y1, x2, y2, ok? E agora queremos então descobrir o ponto médio deste segmento. Aliás, o que eu quero agora fazer é demonstrar que o ponto médio tem realmente aquelas coordenadas. Reparem que eu estou a falar aqui de coordenadas genéricas, não é? x1, x2, o y1, y2, o ponto A e o ponto B poderiam estar em qualquer outra parte do plano que teríamos o mesmo raciocínio, ok? Vamos então ver, o ponto médio está aqui a meio do segmento, é um segmento da reta, ok? Temos então aqui o ponto médio e reparem que o ponto médio, as componentes, o mx, portanto a coordenada do x do ponto médio e do y, irá coincidir aqui a meio, neste caso entre o y1 e o y2, e no caso da abscissa, entre o x1 e o x2. Isto pode ser percebido facilmente por uma semelhança de triângulos que eu posso tentar aqui visualizar. Reparem, se eu imaginar aqui este triângulo, nós conseguimos perceber que estes dois triângulos são semelhantes, não é? Este triângulo maior e este triângulo mais pequenino que aqui está. São semelhantes porque os dois têm este ângulo de 90 graus e têm este ângulo em comum. Logo, serão semelhantes. Quer dizer que todos os lados estão na mesma proporção. E, portanto, se o ponto médio está aqui a meio do segmento, quer dizer que a hipotenusa deste triângulo menor é metade da hipotenusa do triângulo maior. Então isso terá de acontecer também com todos os outros catetos, com todos os outros lados dos triângulos. Por exemplo, este lado do triângulo menor terá de ser metade do que o lado do triângulo maior e, portanto, este MX terá de estar mesmo aqui a meio. E no caso do MY, a mesma coisa, estará também ali a meio, ok? E por isso, para calcular o ponto médio, nós poderemos fazer o seguinte. O ponto médio será então o ponto de coordenadas mx, my, ok? A sua componente no x e a sua componente no y, que agora vamos ver o que é que dá cada uma delas. Eu posso então deduzir daqui que o mx será igual a, vamos ver se concordam então, eu quero chegar aqui à abscissa de mx, não é? Eu estou aqui na origem, a origem é aqui. Eu posso dizer que é x1 mais esta distância, a distância que vai de x1 a x2 a dividir por 2, não é? Portanto, até vou marcar então aqui a laranja. A distância que vai aqui de x1 a x2
vou-lhe chamar D, ok? Eu posso dizer então que esta distância, aliás, que a minha abscissa do mx será x1 mais d sobre 2, ok? Porque é a distância a dividir por 2, portanto, a x1 some-lhe metade da distância e chego aqui à abscissa de mx. Bom, então, que distância é que nós ali temos? Como é que eu calculo esta distância, que vai de x1 até x2? Reparem, o que vai de 0 até aqui à abscissa x2 vale x2, não é? O que vai de 0 até x1 vale x1. E, portanto, para calcular aqui o que falta, eu posso fazer x2 menos x1. Portanto, se a x2, a distância que vai de 0 até x2, retirar, subtrair a distância que vai de 0 a x1, fico com esta que está aqui no meio, x2 menos x1. Ok? E é assim que vou dar então seguimento aqui ao mx. Reparem, o mx poderá ficar então x1 mais x2 menos x1 sobre 2. Ok? Reparem que posso agora igualar denominadores. Reparem, o x1 está aqui a dividir por 1, não é? Posso multiplicar por 2. Ficamos então com 2x1 sobre 2 mais x2 menos x1 sobre 2. Posso colocar agora tudo sobre o mesmo denominador e fico com 2x1 mais x2 menos x1. Ok? Isto aqui é um 2. Tudo a dividir por 2. E agora reparem, mx igual, e vou fazer aqui estas contas, 2x1 menos x1 dá x1, mais x2 a dividir por 2. Ok? E reparem que eu fico então a saber que a componente mx do meu ponto médio será x1 mais x2 sobre 2. Ok? E agora vamos descobrir a componente do y pela mesma. Agora vou fazer até um pouco mais rápido, que o raciocínio é o mesmo. Reparem então que esta distância daqui a aqui será d, que será y2 menos y1, de forma análoga ao que fiz aqui para o x, ok? Portanto, de 0 a y2 vou subtrair de 0 a y1 e fica com o que está aqui no meio. E posso então garantir, dizer que m de y é igual... vou escrever aqui um pouco mais, senão não vai caber. Vou só fazer aqui uma separação, só um bocadinho. Isto agora também é rápido. Aqui uma separação para não haver aqui confusões. E vamos então fazer o my. Então, o my poderemos dizer que é igual a y1 mais esta distância a dividir por 2, não é? Ou seja, o m de y será igual a y1 mais y2 menos y1 a dividir por 2. Vamos igualar denominadores. Fica 2y1 sobre 2 mais y2 menos y1 sobre 2. Ou seja, ficamos com 2y1 mais y2 menos y1, tudo sobre 2. O que vai dar o m de y igual a 2y1 menos y1 dá y1 mais y2 sobre 2. E temos então aqui a fórmula então do ponto médio, ok? y1 mais y2 a dividir por 2. É claro que isto é apenas a demonstração. O que terão de aplicar então na prática é a fórmula que escrevi então no início. Logo diretamente nós temos as coordenadas e fazemos então logo a abscissa mais a abscissa a dividir por 2, ordenada mais ordenada a dividir por 2, ok? Bom, então, até uma próxima!